Quinto Elemento, um podcast MSP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento, um podcast com uma visão abrangente da saúde e que não vira as costas a temas complexos. Pelo contrário, o objetivo que nos move é contribuir para uma sociedade mais esclarecida, mais evoluída e com menos tabus. Nesta conversa descontraídamente esclarecedora, contamos com a ajuda do nosso painel de especialistas, a Cristina Gavina, cardiologista, Filipe Frois, intensivista e pneumologista, Hugo Rodrigues, pediatra. Lamentavelmente, a Mónica Nave, oncologista médica, não pôde estar presente, excepcionalmente porque teve uma urgência médica, e contamos ainda com a nossa inteligência artificial. E é ao quinto elemento que lança a primeira questão. Quinto elemento, o que é a identidade de género, a expressão de género e a disforia de género? Vamos então clarificar estes conceitos. A identidade de género refere-se à vivência interna e individual de género de uma pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído à nascença. A expressão de género diz respeito à forma como a pessoa manifesta o seu género, por exemplo, através da aparência, vestuário, voz ou comportamentos. Já a disforia de género refere-se ao desconforto significativo que uma pessoa pode sentir devido à incongruência entre a sua identidade de género e o sexo atribuído. Querido painel, estão lançadas as bases do episódio 2 do Quinto Elemento. Muito se evoluiu do simples e desfasado binarismo masculino-feminino. Cristina, qual é a importância de distinguir o sexo biológico e a identidade de género na prática clínica? É imensa, porque isto vai condicionar, obviamente, toda a nossa relação com o doente. O doente ou o não doente que precisa, obviamente, de atendimento médico. O grande problema que se coloca aqui é que, quando nós estamos a pensar nas diferenças de sexos, nós conhecemos a biologia, sabemos exatamente o que é que vamos esperar em relação, por exemplo, àquilo que será a resposta a um determinado fármaco ou a determinadas intervenções. Quando nós estamos a falar de identidade de género, as coisas mudam e, na realidade, nós podemos estar aqui a falar de um componente diferente, que é a forma como as próprias pessoas percepcionam aquilo que vai ser o seu papel na sociedade, a sua relação com o seu sexo biológico, a sua relação com os outros, e a partir desse momento, todas as, digamos assim, as construções que nós tínhamos de como deveríamos abordar as coisas têm que ser ajustadas àquele indivíduo em particular e não se é sexo feminino ou masculino. E, portanto, vai haver uma necessidade de ajuste que vai condicionar muito aquilo que vai ser o sucesso das nossas intervenções. Portanto, nós temos efetivamente de fazer uma boa leitura do que está a passar do outro lado para podermos chegar até lá. Filipe, é mais um desafio acrescido aos clínicos. É um desafio e eu até começaria por acrescentar algo que disse a Cristina Gavina, que é estes doentes têm muitas vezes todo um conjunto de outros fármacos que podem criar interações medicamentosas e que nós temos de estar preparados e muitas vezes nem temos conhecimento do que se passa. Mas eu ainda iria a um ponto mais inicial. Eu não gosto do termo disforia de género, por acaso. Eu não utilizo o termo disforia de género, eu utilizo o termo incongruência de género, que eu prefiro o termo incongruência de género. Porque disforia muitas vezes está associado precisamente logo a uma visão de doença, de anormalidade, Tem uma carga negativa grande. carga negativa. E, portanto, o incongruência parece-me mais limitado, mais normal, mais aceitável. E, portanto, o que é que eu vejo nesta situação? Eu vejo que isto faz parte da nossa diversidade. Com todo o respeito, isto para mim é uma situação de diversidade que nos enriquece e nos ajuda a estarmos preparados para todos os desafios que a raça humana vai ter que enfrentar, e ou já enfrentou ou vai enfrentar no futuro. Portanto, eu vejo isto como situações englobadas na normalidade que se manifestam com diferenças, assim como todos nós somos diferentes uns dos outros, uns mais, outros menos, mas temos uma diferença em determinados aspectos e esta diz respeito precisamente à identificação que a pessoa tem, a imagem que tem e o sexo biológico com que nasceu. E portanto não vejo, eu não tenho muita experiência prática destes casos, já tive em situações de pessoas mais novas com patologia asmática, eu tinha a mesma abordagem que tinha para as outras pessoas. Fazia a mesma explicação, educação do doente. Neste contexto não havia interações medicamentosas relevantes do ponto de vista funcional medicamentoso que eu tivesse que preocupar, mas de qualquer maneira perguntava e tratava-as da mesma maneira, com o mesmo respeito, com a mesma empatia com que trato qualquer outra pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Respeitava a diversidade,
achava que a diversidade só nos enriquece em todos, porque nós sempre lidamos mal com a diferença e muitas vezes as pessoas têm que perceber que a diferença pode ser uma riqueza. E que eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de todos nós, e eu, como profissional de saúde, respeito totalmente essa situação. Mas pode ter aqui efeito também sobre os tratamentos médicos, como levantaram já aqui a pontinha do véu. Sem dúvida, e eu acho que eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa ao que o Filipe disse antes de passarmos aqui para o Hugo, porque o Hugo depois tem realmente um papel aqui muito importante também para compreendermos como é que as coisas se vão evoluindo e esta fluidez, Já não é do início, não é? a Até porque há fluidez de aqui, identidade que vai claro, acontecendo durante a ao longo vida de da cada vida. um. Mas há aqui uma coisa que é muito importante, porque não é só a forma que nós abordamos os indivíduos que se nos aproximam com as mais variadas patologias ou eventualmente precisam da nossa intervenção. Tem muito também a ver a forma como nós nos dirigimos a eles, porque neste momento nós estamos com uma necessidade de adaptação para coisas para as quais nós não estamos claramente preparados. E muitas vezes, quando uma pessoa que tem efetivamente uma incongruência de género nos aparece no consultório, vai esperar um determinado tratamento que nós não estamos preparados para dar, e estou a falar de tratamento na aproximação à pessoa. Como é que o vou chamar, ou a vou chamar, ou Sem ferir lhe vou a chamar, a sem sensibilidade. entrar dentro destas sensibilidades. E isto implica necessariamente uma formação, como eu digo, que nós não tivemos e que vai logo desde aí condicionar a relação médico-doente, que é esta coisa de nós estarmos também um bocadinho com medo a tatear para ver como é que vamos abordar a pessoa e a pessoa com uma certa, com certo medo também da forma como nós possamos estar a posicionar-nos relativamente a eles e se os estamos a julgar, ou seja, há aqui uma série de preconceitos, entre aspas, de pré-concebidos, portanto, de ideias pré-concebidas que faz com que as pessoas possam eventualmente ter uma relação médico-doente mais difícil e isto vai para além daquilo que poderão ser as interações medicamentosas e todas as outras coisas que possamos falar. Caso básico. Mas voltamos ao início. Hugo, efetivamente falamos aqui de um processo que se desenvolve ao longo da vida, mas que pode ter até manifestações numa idade muito precoce. São manifestações às quais as pessoas hoje estão mais ou menos atentas? Eu diria que quase sempre tem manifestações em idade pediátrica e, portanto, eu acho que aqui nós, pediatras e os médicos de família, somos as especialidades que vamos lidar inicialmente com esta situação. Eu gostava de começar, até pegando no que disse a Cristina, que é verdade. Isto é algo novo para nós. Ou seja, esta realidade foi uma realidade na qual mesmo nós, que agora somos médicos e estamos a atender os utentes, não crescemos nessa realidade, nesta liberdade de manifestação e das pessoas poderem conhecer-se, se calhar melhor elas próprias, dar-se a conhecer também melhor. E, portanto, isto é novidade, nós temos que nos adaptar. Inevitavelmente, há manifestações em idade pediátrica. Claro que nós temos, por um lado, a biologia, é verdade, e eu gostei desta explicação do quinto elemento, hoje quarto, não é? Porque a Mónica não está. Mas está Mas connosco. está sempre, é isso, acho que sim. Por isso é que não lhe mudamos o nome, não à Mónica, mas à inteligência artificial. E esta diferença, nós temos mesmo que perceber o que é isto, esta questão da identidade, que é a forma como a pessoa se percebe, a expressão, que é aquilo que a pessoa tem capacidade ou coragem ou vontade de De exprimir, extravasar, sim. e depois o termo disforia, e eu estou de acordo com o Filipe, também não gosto muito deste termo, porque este termo foi criado para substituir a perturbação de identidade de género, que ainda era pior, porque dava um cunho de doença, Nós mas a dizemos que disforia início evoluímos, é isso, mas ainda temos mais nós para caminhar, estamos a não é? ganhar. E esta questão da disforia que implica que haja um sofrimento, e é esse termo, disforia, que haja um sofrimento com o género que a pessoa tem, e portanto este seria um aspecto fulcral, digamos assim, para se poder avançar no acompanhamento e nas propostas de intervenção. A verdade é que, como dizíamos há pouco, se a sociedade não está preparada, quase sempre há alguma disforia. Às vezes não pelas questões individuais, mas pela percepção da sociedade e das expectativas que temos criadas à nossa volta. E aqui é que fica o nosso papel muito mais difícil, que é como ajudar estas famílias a gerir. Todos nós acompanhamos crianças que percebemos que pelo seu comportamento provavelmente vão ser crianças que se vão identificar não com o seu género biológico. com o seu género biológico,
e isto é relativamente perceptível. Não tem a ver com as preferências das bonecas e dos carrinhos, porque O azul e o cor-de-rosa, não é? tem muito a ver Quase ridículo. com a forma de estar, a forma de se manifestar. Nós percebemos que provavelmente, eu digo provavelmente porque temos muitas condicionantes no caminho, eh, irá haver aqui alguma manifestação diferente do género biológico. Acho que sempre que percebemos isto temos a obrigação de falar com as famílias, porque se nós não falarmos antecipadamente com as famílias não conseguimos prevenir aqui algumas questões. Devemos conversar e, acima de tudo, ouvir. Porque se nós percebemos isso e temos as consultas, por muito apertadas que sejam, são espaçadas no tempo, ninguém conhece os filhos como os pais e, portanto, o dar oportunidade que as pessoas falem abertamente sobre o que estão a ver e a sentir é importante para deixar cair a barreira. Mas a assunção desta realidade pressupõe que nós, que venha de alguma forma desestabilizar, que não temos, que eu gosto muito, a abordagem tradicional clínica, na prática clínica, não é? Pois, a dificuldade é um bocadinho esta, porque eu ao abordar isto, depois depende da forma como a família encara. Pode ser quase considerado medicalizar algo que pode ser um comportamento, que será um comportamento normativo para aquela criança. E portanto, esta fronteira é muito difícil, mas eu não tenho dúvida que é conversar e ouvir as preocupações e explicar que todos nós, e ao longo do desenvolvimento infantil, há uma área do desenvolvimento que se chama desenvolvimento psicossocial e que depende essencialmente das preferências inatas que todos nós temos. E o desenvolvimento psicossocial é a forma como as crianças aprendem a conhecer-se a elas em relação com as outras. Todos nós somos seres em relação e à medida que vamos crescendo, vamos conhecendo as diferentes relações E e definir o vamos que nós fazemos. construindo a nossa imagem enquanto ser social. E isto depende das minhas preferências inatas, a forma como eu me relaciono, mas também depende das experiências pelas quais eu passo e dos modelos que eu tenho. Portanto, tudo isto, a forma como eu manifesto O o meu ambiente. eu social, não estou a dizer que causa diferenças. Estou a dizer a forma como eu manifesto, como eu tenho a vontade para manifestar, no fundo, esta expressão de género, sem ter uma disforia. Portanto, no fundo, aquilo que nós queremos é que a identidade de género seja aquela que faz com que as pessoas se sintam bem, que não tenham disforia e que possam expressá-la de acordo com isso tudo. Queria te fazer uma pergunta, porque quando tu estás agora a falar sobre isto, lembra-me uma coisa que me parece muito relevante. É que normalmente estas pessoas que se manifestam nestas idades, muitas vezes em crianças ou eventualmente mais frequentemente, diria eu, na adolescência, começam realmente Ela assim, a adolescência, a, depois o outro a ponto. externalizar estas dúvidas e estes conflitos. O grande problema é que, por um lado, eles não vêm ao médico por sua vontade própria, ou seja, normalmente vêm com os pais, é raro eles virem sozinhos. E depois a questão é, quem é que tem, digamos assim, que colocar esta questão? São os pais? Tu achas que devemos esperar que os pais, nestas crianças, manifestem essa preocupação? Ou se tu te apercebes de alguma coisa, deves iniciar a conversa? Porque isto é efetivamente muito difícil, porque nós estamos a falar de miúdos que não têm, nessas fases, capacidade de autodeterminação e, portanto, têm alguma dificuldade mesmo na gestão das expectativas dos pais. E eu ainda acrescento outra pergunta, se me permitem. O que fazer, por exemplo, quando o paciente e os pais não estão de acordo? E isto é válido para os três, não é? Acontece. Porque todos os três, nas várias especialidades, lidam também com pacientes de idade pediátrica. Assim, a questão da adolescência era o passo seguinte que eu iria abordar, porque acho que é o contínuo e é onde nós vamos ter mais expressão. Eu diria que na infância é importante nós anteciparmos e conversarmos e falarmos por antecipação, principalmente se nós percebemos que há ali questões na família, que os pais têm essas dúvidas e têm vergonha, ou têm dificuldade em manifestá-las. Acho que faz algum sentido conversarmos sobre isso e tentarmos, dentro do possível, normalizar e explicar como é que se processa o desenvolvimento e esta descoberta. A verdade é que, chegando à adolescência, isto ainda muda tudo. Estávamos a falar em off há bocadinho de alguns exemplos pessoais nossos, com os nossos filhos, mas a verdade é que se chega à adolescência, e a adolescência é o processo de descoberta. E é um processo de descoberta, voltamos outra vez à infância, em que temos a descoberta do eu enquanto pessoa e do eu enquanto ser em relação. Mudando as pessoas de referência e sujeitando o meu enquanto ser individual até tomar decisões
e a ter opções que não são verdadeiramente a minha vontade, mas são uma busca de aceitação pelos outros. E todos nós sabemos Tudo que isto é o isso que montado acontece. numa montanha de russo. Tudo isto acontece. E, portanto, por um lado temos a descoberta e por outro temos a expectativa. Nós temos que encontrar este equilíbrio. E aí, eu acho que nós continuamos a ter um papel de antecipação, mas muitas vezes são os adolescentes que vêm verbalizar. Eu concordo que a maior parte dos adolescentes não vem à consulta, mas também posso dar o outro lado, porque eu tenho uma consulta de adolescentes no meu hospital, e quando se dá a oportunidade a um adolescente de ir a uma consulta de adolescentes, a colaboração deles é fabulosa. E eles sentem-se. E nestas questões, eles Portanto, quando vêm de livre vontade, eles não próprios acompanhados pelos manifestam. pais, não é? E não, eles vêm acompanhados pelos pais. E às vezes não vêm com muita vontade. E eu questiono sempre: será que é obrigado, não estás? E faço um acordo logo com isso. Eu digo: dá-me o benefício da dúvida hoje e só voltas se quiseres. E quebra-se o gelo e depois vemos. Eles decidem o que querem fazer. Portanto, o que nós temos de perceber é que com essas baixas taxas de cobertura, que são uma realidade, qualquer oportunidade é uma oportunidade de ganho. E, portanto, dar-lhes oportunidade de eles se expressarem é importante, porque alguns têm mesmo questões. E há dúvidas que são dúvidas que já vêm de trás e há outros que são dúvidas que eles começam a ter só na adolescência. E, portanto, tudo isto tem de ser acompanhado e, acima de tudo, normalizado e dar-lhes algo que é: temos tempo, vamos percorrendo este caminho, vamos percebendo o que é que acontece, o que é que não acontece e vamos ao sabor do que acontecer. Não haver pressas nem para os pais, nem para os miúdos, nem para nós. Vamos fazer aqui uma ronda rápida. Filipe, não sei se já passou por uma situação dessas em que ou a família e o paciente não estavam de acordo, ou se não passou, como é que lidará com uma situação dessas? Eu geralmente, as pessoas que vêm à minha consulta não vêm com estes problemas, vêm com situações mais do foro respiratório. Quando as pessoas são adultas e trazem o acompanhante, eles dizem assim: pode entrar, e assim, o senhor é que sabe, porque quem está na consulta é com sua autorização. Portanto, não sou eu que decido, o doente entra para a consulta, mas quem o acompanha é ele que decide. De maneira geral, essa pessoa tem um papel mais passivo. Quando tem um papel de incoerência é relativamente a aspectos que são fáceis de percepcionar, adesão da medicação, desvalorização das queixas, e muitas vezes o que eu faço sempre é compreender e tentar explicar a importância da adesão à medicação, tentar explicar o motivo que afasta as duas opiniões. É um caso muito frequente entre marido e mulher, em que o marido desvaloriza completamente as queixas, não é, que é o habitual, e que a mulher diz assim: tu ressonas imenso durante a noite, tu não tomas a medicação, e ele muitas vezes, quer dizer, isto é, nem há muito pano para mangas e a gente rapidamente sabe o que fazer. Quando vêm a menores e vêm com os pais, não é habitualmente estes problemas, eu acho que nunca tive sequer este problema, tive um problema de asma. E aí a minha postura é sempre de ser, compreender a situação e escolher aquilo que me parece melhor para a pessoa que é o alvo da minha intervenção. E isso muitas vezes passa, muitas vezes o adolescente, que eu vejo adolescentes, desvalorizam as queixas, desvalorizam a sua situação clínica e explicar-lhes a importância do cumprimento terapêutico, a importância daquelas queixas que muitas vezes eles não valorizam. Por exemplo, um caso muito concreto que eu tenho muito, o fumar. Portanto, eu apanho muitas, eu explico-lhes, muitas vezes isso esgota mais depressa a tua reserva e tu vais sentir os efeitos disso mais tardio. Portanto, eu tenho sempre esta situação em que não faço juízos, procuro compreender e procuro explicar as vantagens das intervenções, o que significa que eu não tomo partido. Não estou ali para tomar partido, eu estou ali a tomar partido é pelo melhor do doente. É esse sempre o meu partido. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante. A primeira coisa é, no meu caso particular, eu sou cardiologista de adultos, não vejo propriamente crianças, mas obviamente como mãe também tenho experiência de acompanhar adolescentes, neste caso, que estão com outros adolescentes e passam esta fase de descoberta e que é uma fase efetivamente com bastante sofrimento. Quer haja identificação com o género Biológico ou não? biológico ou não haja. Todos nós sabemos disso, mas há uma complexidade adicional, efetivamente, quando há aqui uma incongruência de género. E nesse aspecto, eu acho que o que está a acontecer neste momento é que nós vemos adolescentes que compreendem outros adolescentes e apoiam outros adolescentes, isto é, que têm efetivamente essa capacidade,
E ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, que havia até uma certa Uma estigmatização. homofobia e muitas vezes as pessoas tinham uma forma muito má, mesmo os miúdos tinham uma forma muito má de lidar com estas situações. Neste momento parece-me, francamente, muito mais simples compreender que isto pode acontecer e é uma situação normal, no sentido de não é uma doença e não é também uma coisa influenciada pelo grupo, que isto é outra coisa que também muitas vezes as pessoas acham, que isto é uma questão de os grupos é que influenciam e levam a estas situações, ou há qualquer coisa no A ambiente. ciência já veio provar que não é assim. Isto não é assim. Mas, por outro lado, o grande problema que se coloca, por um lado, é como é que os professores, que muitas vezes se apercebem disso antes dos pais, gerem esta questão, porque os pais não estão abertos a estas conversas, e depois como é que os pais gerem estas questões em casa. Porque eu já tive a experiência de viver com pais de crianças e adolescentes com este problema, que não lidam bem com a situação, que reconhecem que os filhos passam por estas situações, mas Mas querem preferem ignorar ignorar, para não assumir inclusivamente, que têm dificuldades em lidar. inclusivamente isolam-nos, ostracizam-nos, para evitar que outros miúdos que lhes dão apoio porque compreendem a diferença e aceitam a diferença, eles acabam por tentar fazer com que eles fiquem dentro da norma, ou seja, dentro da caixa. Não querem, efetivamente, exposição a pessoas mais tolerantes. E isto, para mim, é um problema, porque nós temos, ao mesmo tempo, uma geração nova que está preparada para isto e que, portanto, compreende a diferença, E a diversidade. exatamente, e temos uma geração dos pais e dos professores que estão a aprender a lidar com a situação e, nomeadamente, os pais, francamente, na esmagadora maioria, não lidam mesmo nada bem com a situação. Como é que é a sua experiência, Hugo? Já lidou com situações Sim, assim? sim. Na consulta de adolescentes vou tendo alguns casos, não é algo que acontece todas as semanas, mas vou tendo alguns casos e é importante frisar, em primeiro lugar, e já foi dito aqui, mas nunca é demais reforçar isto. Isto não é uma doença, não é uma escolha e por isso deve ser encarado dessa forma. Deve ser encarado como se encara hoje em dia, e bem, nesta fluidez de género, onde as pessoas, não existe propriamente dois polos, existe um espectro e as pessoas vão-se aprendendo a conhecer. O que nós temos de reforçar sempre, eu acho que isto, tem de ser, isto é fulcral mesmo no processo terapêutico, é explicar àquela família que o que uma criança ou um adolescente mais quer é ser aceito pelos outros. Compreensão? É ser aceite, é ser aceite. E tanto é isto que eles às vezes, inclusivamente, eles próprios sujeitam-se a escolhas que não são as deles para poderem ser aceitos pelos outros. Todos nós passamos por isso. As crianças fazem isto constantemente, mas aí com uma autoridade, entre aspas, não quero ser mal interpretado, dos pais, que quase obriga a que seja assim. Mas mesmo na adolescência, seja perante os pares, seja perante os pais, eles vão se sujeitar a decisões que não seriam as deles, só para poderem ser aceitos, para poderem ser validados por quem é importante para eles naquele momento. E no fundo, mesmo nós adultos, o nosso dia a dia é um bocadinho assim. Nós muitas vezes sujeitamos para sermos aceitos, seja a título profissional, pessoal, amoroso, familiar, o que é que seja. E faz parte do nosso desenvolvimento psicossocial, do nosso Também da nossa crescimento inteligência enquanto ser, emocional. claro, do nosso ser. Gerir Mas ainda a esse verdade, nível. a verdade é que no momento em que os adolescentes estão a descobrir quem são, e esta descoberta da identidade, podemos discutir, mas provavelmente já existe para trás a identidade como um todo, esta questão da identidade sexual, que os estudos dizem é que provavelmente existe mesmo para trás, no momento em que eles estão a descobrir a sua identidade, terem que se sujeitar a regras que vão contra aquilo que eles sentem. Daí o termo disforia, porque na maior parte das vezes implica sofrimento, não é obrigatório, mas vai implicar algum, Eu já adotei incongruência. sim, mas é o termo que temos Sim, cientificamente, e científico portanto não é, já. não é. Mas nós estamos aqui a antecipar passos isso. da ciência. O que é que nós temos? Eu acho que a tónica tem que ser esta. Para as famílias a palavra é aceitação. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho mal. Não vou dizer triste, vou dizer, porque a tristeza faz parte, Eu realmente é que é todos os bons pais e mães querem que os filhos sejam felizes e que estejam bem. E essa deve ser a tónica. Ajudar os filhos a descobrir-se, a eles, a descobrir os outros e a redescobrirem a relação
Porque na adolescência nós sabemos que as expectativas vão todas pelo cano abaixo. Os miúdos descobrem que os pais têm defeitos, os pais descobrem que os filhos têm defeitos. Deixamos de E ser a heróis. relação, é verdade, mas a relação e aquele sentimento que se construiu para trás é tão forte que vai vencer essas diferenças todas. E estas diferenças que estamos a falar hoje acabam por ser, se calhar, também pequenas diferenças que nós só achamos que são grandes porque não estamos preparados para elas. Porque, na verdade, o problema não é esta incongruência de género. O problema é a nossa expectativa Perante a social e situação. familiar. Vocês não acham que o quinto elemento, que hoje é quarto, mas pronto, está aqui muito sossegadinho? Eu acho que sim. Vamos lá fazer uma pergunta ao quinto elemento. Quais são os principais mitos sobre identidade de género que ainda persistem e como podemos combatê-los com base na ciência? Essa é uma questão fundamental. Persistem, por exemplo, mitos de que a identidade de género é uma escolha ou de que resulta de influências externas. A evidência científica mostra que a identidade de género tem bases biológicas complexas e não é algo voluntário. Outro mito comum é relacionar a disforia de género com doença mental, quando, na verdade, o que se verifica é que a disforia surge muitas vezes pela falta de reconhecimento social da identidade da pessoa. Podemos combatê-los com dados robustos, estudos neurológicos e endocrinológicos, a experiência clínica consolidada e as diretrizes de sociedades internacionais, como a WPATH. Cabe os elementos do painel. De que forma nas vossas especialidades têm enfrentado estes mitos e que estratégias praticam para os desconstruir? Diga, Filipe. Eu vou responder aos mitos, eu respondo a todas as perguntas, mas só queria acrescentar que no nosso processo normal de crescimento faz parte saber lidar com a frustração e nós inclusivamente temos no léxico português e provavelmente na nossa linguagem uma expressão para saber dizer que muitas vezes temos de fazer opções que não são aquelas que a gente queria. O engolir sapos vivos. Já me passou pela cabeça essa E expressão portanto, hoje. muitas vezes, todos nós na vida, eu não conheço ninguém que não tenha engolido um sapo vivo, que nós não fazemos isto para admitir que não temos hipóteses de ultrapassar esta situação e que muitas vezes vamos investir num futuro. Em relação aos mitos, eu acho que o quinto elemento, eu vou continuar a chamar o quinto elemento, mesmo na ausência da Mónica, porque a Mónica faz parte deste painel. O quinto elemento aqui, a meu ver, esqueceu-se de um mais importante, que é isto só acontece aos outros, porque havia de ser meu filho. Eu não digo o resto, não é? Que isto não havia de ser o meu filho. Quando É é o o meu conceito filho, encapotado, é o não que é? disse a Cristina Gavina, eu ou não ou passo a lidar a situação como não existente. E portanto, e um outro conceito que estão ali bem, de mitos que também estão ali bem referidos, é que isto é uma doença, é um fenómeno de modas e são mais ou menos os mitos com quem, digamos assim, eu tive a tentar relembrar-me dos mitos assim, e acho que ele só acontece aos outros, isto é uma doença, é um fenómeno de modas, e agora as pessoas têm a moda de ser diferentes, e o outro conceito é que estas pessoas julgam-se superiores. Julgam superiores. Em relação a este mito, eu por acaso, na minha escassa experiência profissional nesta situação, os poucos doentes que eu tive, em que tive uma oportunidade de falar um bocadinho mais, toda a história passada é uma história de sofrimento. Não há nada de superioridade aqui, é uma história de ostracização, de estigmatização, de sofrimento, de grande desistência de muitas coisas em detrimento de outras, portanto não há aqui nenhuma história de sucesso, há sim uma história de grande sofrimento, pronto. O só acontece aos outros é irrealista. E um dos conceitos que a gente muitas vezes ouve é, isto antigamente não existia, isto sempre houve, não há qualquer dúvida, isto Podíamos sempre era houve. ignorar mais ou menos. Não havia, se calhar, eram os meios que agora permitem ter uma maior projeção desta situação. Todas estas situações se foi. Mesmo o conceito, por exemplo, do cis e do trans. O cis e o trans, nós temos um conceito que utilizamos que é a Cisjordânia. A Jordânia é equivalente a Transjordânia. Cisjordânia é a Jordânia que fica do lado da autoridade inglesa, na margem oeste do Rio Jordão, ficava do mesmo lado, igual à autoridade inglesa. Era a Cisjordânia. Nós ainda costumamos dizer, agora na guerra que há em Israel e a Palestina, nós ouvimos falar na Cisjordânia, mas quer dizer, o conceito de cis e trans é um conceito intemporal. Portanto, foi agora adaptado a esta nova realidade. E, portanto, isto existia, não tinha talvez a expressão que tivesse anteriormente, e indiscutivelmente, e felizmente as pessoas agora têm uma outra oportunidade e mais meios para manifestarem esta sua diferença e, sobretudo, um meio muito importante, de conversarem e conhecerem-se entre elas. E, indiscutivelmente, quando falam entre elas, se calhar vão encontrar muitas coisas em comum
E isso também é importante para eles se sentirem melhores e perceberem que não estão isolados, estão isolados. Eu gostava de acrescentar aqui, concordo inteiramente com esses mitos, e gostava de acrescentar mais dois que também vamos ver na prática. Um é que esta disforia de género está associada à homossexualidade e, portanto, temos que deixar cair de uma vez por todas a identidade de género e a orientação sexual, que são conceitos completamente diferentes, e pior ainda, que a disforia de género está associada, tal como a orientação sexual, que é outro mito também, tudo isto está associado a uma promiscuidade sexual e vai tudo no mesmo saco. Mas a verdade é que temos muito ainda estes mitos e é importante deixá-los cair, porque são mitos que alimentam ainda mais a dificuldade dos pais em lidarem com estas situações. E outro mito que também, e eu acho que este é cada vez mais presente na nossa sociedade, este não é um mito antigo, acho que é um mito recente e vai sendo alimentado, é que temos uma politização do género. Ou seja, quando nós temos uma conformidade de género, falamos de direita, e quando temos uma disforia de género, falamos de esquerda. E isto Não é. podemos deixar a política de fora. Não, mas peço desculpa, eu sei que é o seu dia a dia, mas a verdade é que isto tem que ir, porque cada vez que nós falamos É disto, verdade. vem Estamos a logo, falar logo numa argumentos polarização políticos. Eu vejo ideias isto nas minhas redes sociais, eu falo sobre um tema destes, vem logo argumentos económicos. políticos, logo, seja de um lado, seja do outro, é logo, qualquer opinião destas tem uma conotação política, e não tem. Nós estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar da aceitação, que provavelmente é o nosso maior motor para o bem-estar, para a nossa saúde emocional e mental. E, portanto, temos de ter esse cuidado, porque se nós comprometemos essa aceitação, temos aquilo que se vê, e os estudos têm mostrado cada vez mais, que é uma sensação de vida sem sentido. Aquele useless, I'm useless, e que se vê cada vez mais os adolescentes. É normal haver alguma sensação dessas na adolescência. Com a mudança e com a descoberta, até é bom, porque isto é um motor para a pessoa se descobrir. Mas não pode ser algo prolongado no tempo. É uma coisa que me preocupa, não é? Que este sofrimento implica necessariamente uma baixa autoestima e a maior probabilidade, inclusivamente, de suicídio. Que é uma coisa que se vê muitas vezes nestes jovens, porque não encontram a saída, não se encaixam. E comportamentos autolesivos. Exatamente. Portanto, isso é uma coisa que também nos deve preocupar e nos deve alertar. Mas eu gostava também de trazer aqui, para além desta questão dos mitos, hum, mais uma vez a falta de preparação que nós temos para estas coisas. Estamos a falar, obviamente, no contexto médico e no contexto dos profissionais de saúde no E geral. também na formação médica, não é? Começa logo pela formação médica. Não há nenhum tipo de formação neste momento dirigida a esta área em particular. E depois, quando nós estamos na prática clínica, frente a situações em que, por exemplo, a pessoa chega ao atendimento do secretariado clínico e tem que se decidir como é que se vai tratar a pessoa, chega ao consultório médico e nós temos que perceber como é que nos vamos, mais uma vez, orientar e interagir de forma a respeitar esse espaço. Isto precisa de treino, porque não é uma coisa que nós saibamos de forma, lá está, automática. É Intuitiva. preciso necessariamente haver treino para nós garantirmos que respeitamos esta diversidade e que conseguimos garantir que as pessoas sintam na consulta um espaço seguro para poderem efetivamente verbalizar todas estas dificuldades. E por outro lado, para fazerem aquilo também que é muito importante, que é procurarem a ajuda médica para o processo que se pode vir a seguir. Era esse lado que eu ia, depois da adolescência, e olhando para a legislação que vigora em Portugal, há aqui ainda mais uma etapa no processo, não é? Que há pessoas que fazem uma transformação, quer por via hormonal ou por via cirúrgica, e aqui há mais uma nova camada de desafios em cima. Há dois processos. Há a transformação legal e depois há a transformação médica, entre aspas. E, sim, e aí temos vários tipos de intervenções. Na maior parte das vezes em idade adulta, há países que já utilizam mais precocemente, nomeadamente os bloqueadores de puberdade, e faz sentido, porque um bloqueador de puberdade aos 18 anos Não faz efeito, não é? para nada, não é? A nossa legislação ainda não, a partir dos 16 eventualmente, mas maiores 16, a maior parte das puberdades já estão concluídas, e portanto tudo isto é muito complexo, e é complexo porque, mais uma vez, como nós não sabemos lidar muito bem com estas situações, e porque alguns destes tratamentos têm implicações importantes mesmo para o futuro, ainda estamos muito centrados numa avaliação médica, numa avaliação
por psiquiatria ou pedopsiquiatria, que podemos considerar desnecessária se acharmos que isto não é um problema, mas que, por outro lado, com o impacto que estas intervenções podem ter, é importante que assegurar não, não só que as pessoas estão certas, mas acima de tudo perceberem a implicação desse Ou há tipo pouco de falava na intervenções. É aceitação muito complexo. falava na aceitação dos pais. E eu acrescento aqui, já nesta fase posterior, e o apoio dos médicos. E muitas vezes também, ver. em vez de ser uma avaliação, falarmos de uma avaliação psicológica, Claro. o apoio psicológico. Claro. E como é que os médicos na prática clínica garantem a inclusão de pessoas que se sentem sim, que estão neste processo, neste caminho, e partem desse pressuposto de os incluir e não de escolher quem é que tem direito a ou não. Pois, isso Do no processo no de processo tem escolha. de ser com equipas multidisciplinares e centralizadas. E a solução passa sempre por centralizar estes processos para poder ganhar um know-how que nós estamos a construir aos poucos. Às vezes há pouco Sem o Filipe falava nesta necessidade da multidisciplinaridade ou de interdisciplinaridade. Indiscutivelmente. Eu acho, numa fase inicial, quando eu lido com essas situações, o meu papel não é julgar, é empatia. Empatia e admitir com humildade que não sou a pessoa mais capacitada para fazer qualquer tipo, nem de juízo de valor, Empatia e nem humildade, não é? empatia e humildade. O que é que isto significa? Eu sou um grande defensor da existência de apoio, ou digamos assim, equipas eh, de avaliação multidisciplinares, extremamente diferenciadas nesta área, com uma grande capacidade de avaliação e de monitorização dos resultados, o que significa acompanhamento, porque muitas vezes, como nós sabemos, há muitas pessoas que entram neste processo e que saem do processo, muitas vezes para bem delas, e outras que necessitam de acabar mais cedo e que terminam numa fase mais tardia. E, portanto, nós temos que dar muita empatia e reconhecer, transmitir. Deve haver pessoas diferenciadas e com um alto conhecimento e diferenciação, multidisciplinares, embora eu acho que aqui o médico tem sempre um papel essencial. O médico que tem conhecimentos fortes nesta área. Há uma equipa multidisciplinar, mas o papel médico, Quem é que deve centralizar? eu diria que era o médico. Eu, sem qualquer sombra de dúvida, Mas acho. há algum médico em particular? Imagina, Ah, um processo multidisciplinar. um proce- eu nestas equipas multidisciplinares vejo sempre o médico depois como a pessoa final. E, portanto, eu veria sempre a pessoa final como, digamos assim, o relator final do relatório, a pessoa que defende a intervenção, no papel de um médico, a pessoa com que congrega mais conhecimento especializado nessa área e que trabalha numa equipa multidisciplinar, que ouve todos os seus pares, mas que depois tem que se chegar a uma conclusão, uma decisão final, e eu, A eu Cristina concorda, não é? remeto sempre esse papel ao médico, me parece o profissional de saúde com o maior nível de diferenciação e maior nível de responsabilidade para esta decisão. Eu acho que aqui também vai haver uma coisa muito importante, não é? Portanto, nós estamos a falar de um médico, mas depois que médicos é que podem contribuir para Para esta esta multidisciplinaridade, não é? e daquilo que eu me apercebo, embora não tenha referenciado diretamente pessoas para essas equipas, é que, regra geral, elas são constituídas, obviamente, também por um psiquiatra para fazer este acompanhamento que nós sabemos que é tão importante, mas é também composta por um endocrinologista e normalmente também pelo um cirurgião e um pediatra ou um médico de família que vão fazer a ponte E deve ter outra acessibilidade. garantir. Um psicólogo, com certeza, um Sim, sim, sim. psicólogo, representantes da parte da enfermagem, com certeza, mas todas elas têm que ter alguém em comum, elevada diferenciação na área, elevada diferenciação e preparação. Foi aquilo um bocadinho, Formação. foi o que disse a Cristina. Nós só lidamos com isto com empatia e o resto vem a seguir, é bom senso. Porque nós não temos nenhuma formação específica, eu até diria mais, nós não temos formação específica para muitas outras coisas, por exemplo, nós não temos formação específica para dar consultas, e há 23 milhões de consultas, como eu disse, Anuais. anuais. Portanto, deveria haver formação específica. Eu vi que, por exemplo, na medicina geral e familiar há protocolos específicos. A nível hospitalar, que eu tenha conhecimento, não há nenhum protocolo específico e, portanto, nós funcionamos na base do bom senso. E quando temos alguma pessoa com maior capacidade, maior experiência na área, muitas vezes aconselhamos e trocamos opiniões com essa pessoa. Já há pouco falávamos na formação geral. Tem aqui alguma ideia concreta de uma implementação eficaz do que é que devia constar no currículo da formação de um médico para lidar com esta realidade? Alguma ideia concreta? O que é que gostavam de ver plasmado?
Ou seja, se voltassem à faculdade, o que é que gostavam de ter tido a oportunidade ou ter a oportunidade para estarem mais bem preparados para lidar com esta realidade? Primeiro, era importante haver algum conhecimento mais detalhado sobre a construção da identidade de género. Um bocadinho aquilo que o nosso quinto elemento nos fez questão de frisar, as bases biológicas e que neste momento estão estabelecidas e que eu penso que ainda não se fala. No meu tempo não se falava, mas penso que ainda não se fala nas faculdades e estes porquês são importantes. E depois são técnicas de comunicação, as técnicas de comunicação que passam pela escuta, passam pela compaixão, pela empatia. Acho que isso tudo deve ser trabalhado, não precisa ser especificamente para as questões de género, mas para a diferença, até porque nós neste momento temos muitas diferenças com as quais vamos lidando na consulta e que às vezes identificamos como um problema, quando na verdade o problema é nós não estamos Estamos outra capacitados vez para ao lidar nível com das elas. expectativas, não é? Claro, e portanto, se calhar, lidar com a diferença com normalidade, acho que era um assunto importante de se trabalhar nas faculdades, não tenho dúvida. Eu acho que eu punha isto dentro do âmbito da pediatria, como disciplina. E para me ser já familiar, acho eu. Sim, sim, mas quer dizer, Sim. estando na faculdade, ensino pré-graduado, eu encaixaria isto um bocadinho no âmbito da pediatria, não tentaria incluir dentro do âmbito da psiquiatria, porque estamos a falar de doença e não devemos dar essa conotação logo Até porque já saímos dessa fase. É desenvolvimento, dessa construção. desenvolvimento normal. E Exatamente. errada. E há a parte também da comunicação que seria muito importante nós termos, e que na realidade algumas faculdades já começam a ter disciplinas específicas de comunicação, Comunicar a saúde. onde é muito importante também ter este ensinamento. Mas na realidade também há outra coisa que eu gostava aqui de deixar claro, é que muitas das intervenções que nós vamos fazer neste âmbito, que nem todas as pessoas vão passar necessariamente por tratamentos médicos, nem vão precisar de intervenções cirúrgicas, mas as intervenções que nós fizemos neste âmbito vão ter impacto também no risco, por exemplo, cardiovascular. Porque há efetivamente uma série de transformações ligadas, por exemplo, com terapêuticas estrogénicas, que vão necessariamente aumentar determinados tipos de riscos. E, portanto, nós também, como clínicos, temos que estar alerta para que há pessoas que vão ter, por terem este perfil, poderem ter um risco acrescido de doenças, por exemplo, cardiovasculares, para as quais vamos ter que estar atentos e que temos que fazer um rastreio, se calhar, diferente daquilo que fazemos a outras pessoas. E isso vai ser fundamental e acho que ainda não chegamos aí. Mas lá chegaremos. Filipe, para terminar. Para terminar, eu acho que uma das conclusões que nós podemos tirar de todas estas comunicações é que nós não estamos a lidar com uma doença. Nós estamos a lidar, na minha perspectiva, com diversidade. E todos nós, ao longo da história, deparámos com exemplos que muita gente teve medo da diferença. Eu acho que não há de ter medo nenhum da diferença. Para mim, a diferença enriquece-nos e contribui para a diversidade e para uma humanidade mais rica. Tem sempre umas saídas filosóficas absolutamente extraordinárias e assim que damos por terminado mais um Quinto Elemento. No próximo episódio vamos abordar um dos temas que tem gerado mais contendas nos últimos anos, eu diria que sobretudo com a tutela. Vamos falar sobre condições de trabalho, por isso não percam. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSP.